PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Castro, estudante do curso de Engenharia Química e integrante do grupo PET Química IQ UNB-MEC. Estou acompanhado aqui hoje de Pedro Paulo, estudante do curso de Engenharia Química e também integrante do grupo PET Química IQ UNB-MEC. No episódio de hoje teremos conosco a professora doutora Lidiane Pereira Bessa como nossa entrevistada. Teremos um momento de conversa sobre a formação, a trajetória e também as experiências adquiridas ao longo da carreira. Seja bem-vinda ao podcast Café com Química, professora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, meninos. Eu que agradeço o convite de vocês. Professora, a senhora é formada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Poderia contar pra gente o que te motivou a escolher a Engenharia Química dentro de todas as oportunidades de cursos que a UFO tem a oferecer? Então, quando eu estava, assim como todos os alunos de ensino médio, né, a gente fica um pouco perdido na hora de escolher o curso. E quando eu estava no meu terceiro ano colegial, eu tinha certeza que seria exatas. Eu gostava muito de matemática e física, ainda gosto, né, principalmente matemática e física. E aí, no fundo, eu queria, na época, fazer física para virar professora de física. Eu adorava as minhas aulas de física. Só que aí surgiu aquela pressão, né? Não, se você vai fazer um curso de exatas, é interessante fazer engenharia e tal. Naquela época estava em alta a engenharia, né? Aí eu comecei a pesquisar entre as engenharias se tinha alguma que me chamava mais atenção. E nenhuma daquelas mais, assim, da região aqui, porque eu sou da região de Goiás aqui, né? Então, nenhuma aqui tinha no UFG, na UNB, engenharia elétrica, mecatrônica, engenharia civil, me chamava atenção. Daí tinha um colega meu, que inclusive vocês já conhecem, o Leonardo Yamada, que veio dar a palestra aqui na Semana da Química, né, do SLU. Ele era apaixonado por engenharia química e já tinha bem definido que ele queria fazer engenharia química e nós estudávamos juntos. Aí eu comecei a dar uma olhada sobre o curso e achei bem interessante. Inclusive porque eu percebi que tinha muito física e matemática. Geralmente o nome puxa para a química, né, mas a verdade é que tem muito cálculo dentro do curso. E aí aquilo me despertou interesse, as áreas de trabalhar também, de um engenheiro químico, indústria, processos. Aí eu nem sabia, na verdade, que existia essa engenharia, porque na nossa região o pessoal quase não comentava. E aí a gente foi pesquisar e a UFO, a engenharia química lá na UFO foi um dos primeiros cursos. Então ela tinha um nome lá na época, né? E pra cá também não tinha. Aí eu e ele fomos fazer vestibular lá e passamos e fizemos a graduação toda junto. Foi bem legal. E eu não me arrependi em momento algum de ter escolhido o curso, porque ao longo da graduação eu realmente gostava das disciplinas e entendi que era o melhor caminho para mim com relação a isso. Professor, lá em Uberlândia, você sabe se o mercado de trabalho era bom? Olha, era, viu? É ainda, na verdade, porque lá tem muita indústria para engenheiro químico, só que ao mesmo tempo tem muito engenheiro químico, porque o curso lá é antigo. E aí é bem concorrido o mercado também. Inclusive, a cidade de Uberlândia eu recomendo muito para o pessoal, se quiser tentar, seja graduação, mestrado, doutorado. Lá na UFO, o mestrado e o doutorado é bem renomado, tem várias áreas para trabalhar e é um lugar com baixo custo de morar. Tinha muita gente que às vezes conseguia passar em regiões mais caras, com a universidade até melhores, mas preferia lá devido ao custo de vida, né? Já que a bolsa de mestrado, doutorado não é lá essas coisas. Então, é uma região interessante de morar, estudar, seja graduação ou pós-graduação. É uma cidade bem legal. A graduação é um momento muito delicado, né? É um momento que estamos aprendendo a lidar com muitas coisas e amadurecendo também em relação às nossas próprias perspectivas de futuro. Como foi esse período da graduação para você? Poderia nos contar um pouquinho de um desafio que você enfrentou durante esse período e, claro, quais foram as estratégias que implementou para lidar com o problema? Então, o desafio que eu enfrentei, a maioria dos meus colegas, foram as disciplinas, né? Eu considero o curso de engenharia química um curso puxado, né? A gente tá no ensino médio, gosta muito de matemática e física, e você entra pro curso e você começa a achar que você não gosta mais, mas é puxado, né? É puxado. Só que acho que o principal desafio que eu enfrentei foi isso, questão das disciplinas. Eu nunca fui uma pessoa mega inteligente, eu sempre tive que me dedicar bastante para conseguir obter meus resultados. Então, foi um esforço ali. E um outro desafio foi a questão de que logo ali no início do curso, eu me decidi pela carreira de docência.
como eu falei para vocês, já no ensino médio tinha um quesinho ali de querer fazer física para dar aula de física. E quando eu entrei na universidade, que eu fui conhecendo a universidade, a rotina dos professores, aquilo lá começou a brilhar nos meus olhos desde cedo. Desde o segundo, terceiro ano de faculdade. E daí eu fui começar as iniciações científicas. Então eu tinha um pouco de dificuldade com as disciplinas e implementar a iniciação científica ali junto com as disciplinas, essa foi um desafio para mim. E foi bom, né? Mas esse foi um desafio que eu enfrentei na época. Qual foi o semestre que começou a fazer iniciação científica? Eu comecei no final do segundo ano, aí depois eu parei, justamente com medo de não conseguir dar conta das disciplinas. Aí depois eu voltei de novo, mais pro final do terceiro ano, e aí eu fiquei até o final do curso. Eu fiz bastante iniciação científica, mas o meu foco era bem o que eu havia decidido pra minha vida, né? Eu, no meio, logo ali nas aulas de termodinâmica, eu falei, cara, eu tenho vontade de ser docente, de vir aqui e trabalhar, assim, ao longo da vida com alunos, dar aula para os alunos e tá estudando essas disciplinas que eu gostava de estudar. Eu tinha dificuldade, mas eu gostava de estudar. Quando a gente aprendia, a gente ficava super empolgado, né? E passar isso para os alunos de uma forma que eu consegui mais fácil para eles, né? Incentivar eles a estudar. Daí, na época não, inclusive eu tô com ele até hoje, meu namorado, na época ele fazia mestrado, e ele falou, se você decidir pela linha de docência, o ideal é você já começar com a iniciação científica, porque lá na UFO conta muito no currículo, quando você vai tentar uma bolsa de mestrado, pontuações de iniciação científica, de trabalhos publicados em congresso. Então eu meio que liguei essa chave, eu não liguei uma chave de eu tô gostando da iniciação científica. Independente disso, eu decidi que eu queria seguir a carreira de docência e eu percebi que eu precisaria desse caminho para conseguir lá na frente uma bolsa de mestrado. E eu foquei nisso. Então, no final do terceiro ano, no início do terceiro ano, foi um ano muito puxado pro curso das disciplinas. É um dos anos mais puxados lá. Aí eu parei, depois pro final do terceiro ano eu voltei de novo e eu devo ter feito uns 3 anos de iniciação científica fazendo e apresentando trabalho em congresso para tentar melhorar o currículo nessa linha. Professora, a senhora finalizou seu doutorado no ano de 2022, com a tese intitulada Fabricação de membranas cerâmicas de tipo fibra oca a partir de diferentes metais cerâmicos e aplicação no tratamento de águas residuais oleosas. Você poderia falar um pouco dessa área de pesquisa e como foi o processo de escolher uma área de estudo para seguir na pós? Teria algum conselho para os alunos que estão passando por essa situação? Então, como eu falei para vocês, quando você se você, ao longo da graduação, no meio da graduação, você decide fazer uma pós, então é interessante você mergulhar ali nas linhas de pesquisa que a galera está trabalhando, não necessariamente como IC, mas às vezes procura entender o que está rolando para você, na hora de decidir o seu tema, não se arrepender. Um tema bem decidido para um mestrado, para um doutorado, ele vai incentivar muito no seu desempenho e na sua motivação. Eu tenho colegas que terminaram o mestrado completamente frustrados, achando que seguiram o caminho errado, mas aí mudaram de tema e no doutorado se reencontraram. Então, a engenharia química ela tem esse leque grande de áreas para você atuar. E pode ter uma que você não gosta e uma que você goste muito. No meu caso, a escolha do meu tema, eu escolhi mais pela minha orientadora. A minha orientadora de TCC, eu decidi que era com ela que eu queria fazer o meu mestrado. E aí eu propus para ela um tema, na época, ela disse que não era um tema que ela já tinha trabalhado, mas que ela não estava querendo trabalhar mais, e aí ela me fez a contraproposta de membranas, né? Inclusive, ela seria minha co-orientadora na época, porque uma professora nossa, justamente quando eu estava terminando a graduação, uma professora nossa, ela estava voltando de um pós-doc que ela fez fora, e ela estava trazendo essa ideia de fabricar as membranas cerâmicas do tipo fibra oca. E na época, eram poucos lugares aqui no Brasil que tinha membranas cerâmicas. Membranas poliméricas não, membranas cerâmicas praticamente não tinha. E aí ela estava trazendo a ideia e me apresentou para a professora, eu já conhecia da graduação, e aí eu resolvi seguir essa linha com ela. E foi uma linha que eu gostei bastante no mestrado, tanto que no doutorado eu continuei com a mesma linha ali e com a mesma orientadora também. Às vezes, se a pessoa já tiver também alguma área que ela já sabe que quer trabalhar, ela escolhe com base nisso também, né? Isso. E às vezes você tá numa iniciação científica e às vezes o assunto não tá te despertando tão interesse. Só de você tá eliminando uma área, você já tá num caminho, inclusive, bem interessante, sabe? Porque é igual eu te falei, às vezes você escolhe um tema que você não gosta, mas quando você abraça a causa, você tem que ir até o final.
E, entendeu? Por exemplo, na minha iniciação científica, eu trabalhei com uma linha completamente diferente. Nós tínhamos bactérias, que a gente cultivava essas bactérias em laboratório para elas produzirem hidrogênio. Então, você tinha que cuidar do micro-organismo ali, você tinha que manter, tinha todo um cuidado ali para manter ele e analisar isso. Eu trabalhei muito com isso na época. Eu tinha aprendido e fui seguindo ali. Falei, vou continuar. Mas quando eu terminei a graduação, uma coisa eu tinha comigo, eu não queria mais trabalhar com bactéria. Eu queria trabalhar com processos de separação, que não envolvessem micro-organismos, para ter cuidado, porque é trabalhoso, sabe? Então, só de eu ter decidido isso, eu já facilitei a minha vida ali. E aí eu fui para a linha de processos de separação, utilizando as membranas. Então, além de ganhar o currículo que você queria, você já também, não quero isso. Isso, não quero isso. Por isso que é interessante para vocês, caso vocês decidam fazer um mestrado, dá uma mergulhada nos laboratórios, entender o que a galera faz, qual que é a rotina daquela pesquisa, o passo a passo, todo dia. Porque a pesquisa é muito rotina, todo dia você tem que fazer análise tal. E é durante 2 anos, são 2 anos da sua vida que você vai se dedicar a isso, né? É interessante que vocês gostem. E além disso, é muito legal ver que a senhora finalizou o doutorado recentemente e já ingressou como docente de uma das mais renomadas universidades do país. A docência já estava nos seus planos? E Sim. Com certeza, se puder comentar um pouco sobre como tem sido a experiência e também se a visão que a senhora tinha da universidade enquanto aluna é muito diferente da visão que tem construído enquanto professora. Então, eu tinha um pouco antecipado essa questão, né? Realmente foi algo que estava nos meus planos, né? E quando você tem em mente, você consegue... É difícil a gente definir o que a gente quer. Às vezes a gente fica muito perdido. Não tem problema você demorar para definir, mas quando você definir, foca. Porque se você foca, você encurta o caminho, né? Então, como eu falei para vocês, o fato de eu ter feito a iniciação científica fez com que eu conseguisse com muita facilidade a bolsa de mestrado. Na época tinha colocação e na época que eu prestei o processo seletivo tinha muita gente. Tinha essa leva, né? Às vezes tinha poucos inscritos pro mestrado e às vezes tinha um monte de gente inscrito. No processo seletivo que eu prestei tinha muita gente inscrita e eu consegui passar super bem, consegui garantir a bolsa que a gente precisa, né? Desse recurso. Muitos alunos faziam sem bolsa, mas aí é uma realidade completamente diferente, você fica muito desanimado, né? E aí eu caminhei por esse caminho, né? Logo, quando eu defendi o meu doutorado, eu segui com tudo encaminhado. Fiz o mestrado, terminando o mestrado já estava inscrito no doutorado, terminando o doutorado, eu defendi o meu doutorado em um domingo, se eu não me engano foi em uma segunda-feira, e aí no próximo segunda-feira era o concurso daqui. E aí eu já defendi e já vim prestar, e aí acabou dando certo para vir para cá. Para mim foi maravilhoso, principalmente por estar próximo da minha família, eu tinha em mente que onde aparecesse a prova eu iria prestar. Independente do local, porque eu já tinha definido que era o que eu queria. E eu acabei dando essa sorte de ter um edital aberto próximo à localização onde eu queria ficar, né? Que é a região aqui do entorno de Goiás, Goiânia, Brasília, tudo perto aqui, né? Aí eu entrei aqui então e olha, não é muito diferente, não. A questão é que quando a gente é aluno, a gente tem em mente que o professor, ele dá aula e desenvolve pesquisa, mas tem muito mais coisa que a gente tem que fazer. Então, aí agora eu tô aqui, tem 1 ano e pouco só. Eu entrei no ano passado, né? Em fevereiro do ano passado. Em fevereiro desse ano vai fazer 2 anos. Então, aí a gente vai aprendendo que não é só dar aula e desenvolver pesquisa. Tem várias outras funções que o professor ele tem que estar por dentro, ele tem que acompanhar. São reuniões de colegiados, são possíveis coordenações, tem a extensão também, que a gente eu entrei agora, estou tentando aprender mais sobre, tentando entender como que funciona, né? Então, a visão, ela é parecida, mas as atribuições do professor, ela tem mais coisa. Não basta, para você ser um professor, assim, universitário, não basta você gostar de dar aula, você tem que gostar de outras coisas também e tem que trabalhar em outras linhas, né? Professora, a senhora, para quem não sabe, a professora contou pra gente que ela é muito tímida e está com receio em dar entrevista. Mas para quem quer seguir essa área de docência, da aula, pesquisa, qual é a dica que a senhora daria para ter mais leveza, mais tranquilidade? Olha, tem gente que já tem isso um pouco natural, né? Não tem nenhuma dificuldade. Mas eu tenho comigo que para tudo que você tem dificuldade, nada que o treino não resolva, né? Você vai treinando e vai conseguindo se habituar com isso aí. Em sala de aula eu fico bem tranquila, mas ainda em apresentações, em palestras com o público maior, dá aquele calafrio, né? Mas olha, você fala dica para quem quer seguir carreira de docência. Olha, realmente exige, a questão é que exige uma dedicação muito grande. Quando você termina a sua graduação, você já
você já quer trabalhar, mas se você decide pela carreira de docência, você decide que você vai ter que ficar um bom tempo ali ainda estudando e se organizando. O mestrado são 2 anos, doutorado 4 anos. Sem mestrado e doutorado, você praticamente não ingressa, né? Tem IFG, eu acho que tem alguns ainda que ainda pode só com a graduação, se eu não me engano. É um caminho longo, mas vale muito a pena desde que você sinta realmente que aquilo é para você. Porque se você não gosta de dar aula e você não gosta tanto de pesquisa, você vai sofrer, você vai, né? Então você tem que gostar dessas duas linhas e dedicar bastante, porque hoje em dia o mercado tá concorrido, tem muitos doutores aí. Nós estamos vivendo uma era um pouco diferente da época que eu tava terminando a graduação, pelo menos, né? É dedicar mesmo, dedicar e gostar e o principal, acreditar em você. Não importa muito se as outras pessoas acreditam ou não. Se você acredita que você vai conseguir, então isso serve para você desenvolver aí. Bom, em 2019 a senhora recebeu um prêmio de melhor trabalho científico, sendo esse trabalho intitulado Produções de fibra ocas compostas para aplicação na purificação de biodiesel. Poderia falar um pouco sobre? E quem sabe dar um conselho a um engenheiro químico e os químicos também que estão nos escutando e gostariam de seguir esses passos. Na época que eu ganhei esse prêmio, eu fiquei um pouco surpresa, mas eu fiquei muito feliz. Foi um trabalho que a gente apresentou num congresso, né? Apresentou um pôster lá. Eu acho que o principal foi porque realmente era uma linha... A fabricação das fibras era uma linha diferente, não tinha muito aqui. Quando eu terminei o mestrado, a orientadora estava trazendo, né? E eu lembro que o avaliador ele ficou muito curioso, porque ele não tinha visto, não sabia que poderia, né? Muito de aplicar membrana sempre tem, mas de fabricar a membrana com uma estrutura de acordo com o que você quer aplicar, eu acho que foi o que chamou atenção, né? E foi um trabalho legal por isso. Essas compostas aqui é de material que juntou com outro, consegue ter propriedades diferentes, né? Sim. Duas coisas diferentes, mas... Só que no caso das membranas compostas desse trabalho, eram 2 camadas. Quando a gente fala de uma membrana depositada em outra, aí tem 2 camadas. E aí a membrana fica mais fechada. E uma camada delas era de material cerâmico e a outra é de polimérico. Então era interessante porque dava para tirar esse polímero e depositar ele depois de novo. Tipo, dava pra tirar ele, limpar a membrana e depositar ele de novo de uma forma que quisesse para aplicar na separação. Só que nesse trabalho a gente nem chegou a aplicar. O nosso trabalho foi a fabricação da fibra sugerindo para essa aplicação. Foi na época. Mas com certeza já devem estar usando para isso, né? Na época depois a gente não usou, porque não era o meu tema. Mas a gente usou para outras linhas lá também, na época. Foi um recorte de uma membrana que a gente tinha fabricado e a gente sugeriu para aquela aplicação, que era o assunto do congresso que a gente estava participando, de biocombustíveis. E já que você já trabalhou muito com membrana, com aplicações diversas, conta um pouco pra gente como que você se interessou para essa área. De membranas? Então, como eu tinha mencionado, né, a minha orientadora veio com a proposta inicial para o mestrado. Aí eu aprendi a fabricar as membranas e quando ela trouxe essa questão, o principal foco nosso era tentar reduzir o custo das membranas. E aí, na época, a gente começou a trabalhar com materiais diferentes, tentando movimentar ali, tentando mexer no processo de fabricação para que reduzisse o custo das membranas. E eu comecei a mergulhar nesse assunto, trabalhando com material, com outro, fazendo testes. E aí, dentro do mestrado, o meu mestrado, a sensação que eu tive foi que passou muito rápido. O mestrado lá na UFA, ele funciona assim, no primeiro semestre, você só faz disciplinas, e aí depois, 1 ano e meio, você fica tocando o experimento. Depois das disciplinas é que você decide o tema. Então, esse 1 ano e meio, ele passa muito rápido. Você meio que, durante um semestre, aprende as análises que você tem que fazer, e durante 1 ano você faz as que, de fato, vão estar ali na sua dissertação. Então, isso passou muito rápido. Quando eu estava no final do meu mestrado, eu tinha tanta ideia que eu ainda queria testar, coisa que eu queria fazer, que aí eu decidi continuar na mesma linha de membranas, que eu tinha acabado de conhecer, né? E aí no doutorado eu consegui trabalhar melhor, aplicar melhor as ideias que eu tinha, testar. E uma coisa que eu gostei muito lá na UFO, pelo menos com a orientadora que eu tive, é que ela confiava na gente, pelo menos a minha relação com ela confiava em mim, e ela deixava eu ir fazendo o que eu achava interessante. Óbvio, eram sempre reuniões, né? Eu apresentava para ela e ela me dava essa liberdade de testar o que eu estava querendo testar. Então isso deixa a gente feliz, porque você percebe que tem de fato, uma contribuição sua ali. De fato, foram ideias que você foi desenvolvendo. Isso.
E é claro que não são todos que são assim, cada um trabalha de uma forma, né? Mas ela, eu e ela no mestrado havíamos nos dado muito bem, e no doutorado ela tinha essa confiança em mim. Então aí eu preferi continuar na linha com membranas e com a mesma orientadora. Em relação ao futuro, professora, você já tem algumas ideias do que você pretende investir nos próximos anos? Ou projeto que você já pretende se dedicar? Sim, eu tenho tentado conseguir apoio financeiro para conseguir desenvolver essas membranas aqui, né, e aplicá-las aqui. A princípio, o que eu ando fazendo é viajando para Uberlândia, fabricando elas com a minha orientadora e trazendo para cá e aplicando aqui com alguns alunos de iniciação científica. Recentemente eu desenvolvi um trabalho aí junto com a professora Andressa e o aluno Marcelo. Nós estávamos aplicando a membrana para separar compostos presentes em suco de cagaita, né? E agora, mais recentemente, eu estou com outro aluno de iniciação científica com a ideia de fazer filtrações de extrato de Ora pronobis. A gente vai fazer extração seguida de filtração. Tudo isso com as membranas que nós fabricávamos lá em Uberlândia. Só que o que eu queria no momento era conseguir fabricar essas membranas e caracterizar elas aqui. E aí, para isso, eu preciso de um apoio financeiro. Elas são de que tamanho, assim? São tubinhos, assim, fibra oca com diâmetro pequeno. E aí, a grande ideia delas é porque os módulos que a gente monta com elas fornecem uma alta área de filtração. Então, a gente faz os experimentos em pequena escala, com filtros pequenos, com a ideia de sugerir depois para a formação de filtros maiores e aplicação. Entendi. Ia até perguntar se você tem alguma ideia de onde que ela poderia se encaixar, assim, em alguma indústria mesmo, em algum processo, né, alguma parte do mercado de trabalho. Olha, já tem artigos aí que sugerem, inclusive até mencionei na minha palestra, né, porque elas podem ser usadas para separação tanto de fluidos na fase líquida quanto gasosa. E o que está em alta no momento é a aplicação delas para separação de gases, por exemplo, hidrogênio, entendeu? Então tem trabalhos recentes mesmo, que o pessoal às vezes acopla a membrana ali para separar um gás dentro de um reator. Aí esse reator está produzindo um determinado gás e ele quer separar esse gás, que é um produto de uma reação. Então você pode acoplar, né? Às vezes é o produto principal. Às vezes, por exemplo, você tem um reator que você quer produzir hidrogênio. A gente aplicava essa linha lá na UF também. Nós aplicávamos a membrana para separação de gases. Por isso a questão das membranas compostas, né? Que aí depositava uma camada mais seletiva para um gás específico na superfície dela. E aí aplicava para separação desse gás. Às vezes você tem um reator que esse reator ele está produzindo hidrogênio, e aí você consegue separando o hidrogênio à medida que vai sendo produzido. Isso tem trabalhos que sugerem isso, trabalhos recentes. Essa linha de aplicação de gás é uma das que mais pega para membranas cerâmicas, porque elas suportam temperaturas maiores. Professora, na hora que eu perguntei, eu tinha esquecido como falava direito, mas eu queria saber se era compósito a membrana, compósito é aquilo que você pega tipo materiais diferentes e junta na mesma coisa. Sim. Como se fosse isso? Sim. Tem membranas que nós misturávamos diferentes materiais com o intuito de, na hora de sintetizar ela, produzir um outro material na estrutura dela, um outro material que viesse a apresentar características mais interessantes do que os materiais precursores, né? Aí a membrana formada por vários materiais, mas as membranas compostas, elas são membranas que são formadas por diferentes materiais, mas em camadas diferentes. Não tá tudo misturado. Eu tenho uma camada de um material e outra camada de outro material. Aí você tem que fabricar essa membrana por partes. Você fabrica uma, depois você deposita outro material. Então tem como fazer das duas formas, a depender da aplicação. O objetivo, né? Bom, professora, queremos te agradecer. Muito obrigado pela sua participação e por ter compartilhado um pouco mais sobre sua carreira. Foi muito proveitoso. E modéstia à parte, ficou imperceptível a sua timidez. Bom, ficamos por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química e QUNB-MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, @PetQuímicaUNB, e no nosso site, petquimica.iq.unb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje e até a próxima. Obrigada, pessoal. Este episódio foi feito com participação de Gabriel Castro e Pedro Paulo Marques como entrevistadores, Bruna Seguins como editora e Júlia Vargas como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.